Olha, minha orelhinha desse lado tá um pouquinho dolorida, mas... Ninguém tá na mão. Tomara que meu pai volte logo pra me buscar. Também quem me prometeu de voltar, mas também não voltou. Mas se ele prometer, ele vai voltar, porque Deus vai castigar ele. Olha, quando eu tava com o pai de Mateus, eu não sabia que ele era meu pai na minha história. Aí eu gostei dele, né? Mas a gente estava bem, até a Ivone descobrir que eu era muito rica. E a Natasha cobiçar minha felicidade, e a Chica também, e a Ivone também. Aí, pronto. Eu vi pessoas comentarem que fizeram bruxaria e enfeitiçaram ele pra não ver mais o brilho nos meus olhos que ele viu desde a primeira vez que eu conheci ele. Eu conheci ele aqui mesmo. Porque ele trabalhava no condomínio e lá trabalhava a Val, a esposa do Raimundo, que mora no Jardim Santana. E a Val vendo meu sofrimento, tá entendendo? Com a Sara pequena, o Ernesto passava de 2, 3 dias sem aparecer. Eu morava numa casinha que eu perguntei se alguém não sabia que tinha uma casinha assim que era pra cuidar, né? Aí uma mulher pegou e me arrumou uma casinha dela. Tá entendendo? Ali naquele meio onde a Sônia mora. Tá entendendo? E aí eu peguei e eu olhei a casinha, mas estava quase... Tinha bastante mato. Eu peguei um teçado, rocei. E aí eu tinha um colchão. Todo tirado os pedacinhos, assim. Dos lados, assim, no colchão. Um colchãozinho, mas graças a Deus, né? E aí eu tinha três lençol. Tipo assim, um lençol que eu cobri o colchão. E um pano de rede que eu fiz uma tipóia. Atei, tipo assim, nesse canto aqui. Eu atei eu dei o jeito de amarrar uma corda nos dois lados, que era uma rede que não tinha o pune. E nem aquele coisinha de colocar na escápula. Aí eu peguei e amarrei uma corda, eu fiz uma tipóia. Aí amarrei no canto da casinha. Era uma casinha pequena. Uma casinha meio... A casinha era menor do que a casinha que o Ernesto comprou. Lá no Jardim Santana de Madeira. E aí eu forrava o colchão com lençol e o outro eu fiz uma tipóia e o outro eu colocava embaixo da minha cabeça ou então eu tirava e me embrulhava. Não era 4 lençol não, era 3. E eu sem um centavo para comprar um leite e uma massa pra Sara. E aí foi aí que eu conheci a tia Geralda. Por que eu conheci ela? Porque ela era lá do Acará. E ela conhecia a vovó Sarica. Conhecia a mamãe Margarida também. E parece que é um pouco parentesco. Porque lá dentro do Acará, do Lago do Acará, mora o seu Nito, o tio do tio o pai da titia Raimunda, que era esposa do tio Paturi. Tio Cláudio Léo Lobato, que mora lá no Valparaíso. E aí, o que eu fazia? Essa hora eu ajudava a Joelle e o Charlinho, que era o neto da tia Geralda. Eu acho que o Charlinho é filho, não sei. Mas eu limpava a casa, lavava uma louça, aí ela me dava um pouco de café. Quando dava pra ela me dar um pão inteiro, ela me dava um pão inteiro, senão era meio pão. Mas já ajudava a me deixar um pouquinho forte, né? Porque a Sara já me mamava demais, porque não tinha leite nem massa. E aí... eu passei um sufoco com a Sara. Aí eu me lembro que tinha uma igrejazinha, acho que era Assembleia de Deus, Deus e Amor. Aí de lá pediram, puxaram um rabicho pra casinha. Aí tinha um bico de luz, mas depois que eu ganhei um ventilador, mas eu não tinha ventilador, eu ganhei um ventiladorzinho velho. Mas graças a Deus.
Tudo agradecendo a Deus. Tá entendendo? Porque era assim, ó. Eu passava. Era todas as noites. Eu ficava assim. Carapanã, sabe? E a Sara Jane mamando. E eu no colchão. Eu olhava, ela já tinha dormido, eu colocava na rede. Ai meu Deus, agora eu vou dormir. Vou dormir. Eu não sei quanto tempo eu dormia, mas não era muito tempo. Quando eu acordava a Sara Jane chorando. A Sara Jane, ela tava pequena. Aí eu pegava a rede, né? Pegava a beira assim, olhava, ela tava com tinha carapana nela. Aí eu tirava ela da tipóia e colocava de novo. Mas era, sabe, eu vivia assim, porque eu amanheci o dia assim, porque era todas as noites. Todas as noites. Aí a Val foi e falou assim pra mim, porque aí aquele pessoal ali eu já passei a conhecer. Tá entendendo? Assim que nem, né, a tia Geralda. E aí era assim, aí a Silvana também, irmã da Sônia. Sabe, eu sempre ia lá com a Sara pequena e também ela fazia almoço, ela dividia a comida dela comigo, tá entendendo? E aí a Val foi e disse assim, Andréia, tu tem que arrumar uma pessoa, porque esse senhor que tu tá com ele não tá nem aí pra ti. Mas quem recebia o salário dele, tanto da Rádio Progresso, que ele era técnico, tanto da Rádio Tropical, que ele era técnico, era a dona Valda com o conselho dele, não era eu não. Então eles recebiam e davam aquele pequeno valor para ele, mas aí ele gostava da Eliane, a baixinha lá do Nacional. E ela sabia as datas que ele recebia, então ela ia para lá com ele, e aí ela pegava o que, tá entendendo? E aí a Valda foi e disse para mim, Andréia, olha, eu trabalho lá no condomínio, em um dos apartamentos lá, que ela era empregada doméstica. Aí ela falou, eu conheço um senhor que é o Vigia, né? Ele é um homem muito bacana, ele sempre fala que ele tá doido para encontrar uma mulher, né? Porque ele namorava com uma mulher que trabalhava lá no condomínio também, mas só que ela morreu e ele tá sozinho. É o pai do Matheus, né? O pai do Benjamin não. E aí, ela disse, tu quer conhecer ele? Parece que ela tinha falado de mim pra ele, né? Aí eu falei, não sei. Ela disse, isso era pela parte do dia. Ela disse, ó, de tarde eu vou pedir pro Raimundo te levar lá, pra tu conhecer ele. Tá bom. Aí eu deixei a Sara Jane com ela e eu vim com o Raimundo, já era de tardezinha. Quando eu cheguei aqui nesse meio aqui que eu olhei, olhei assim, eu digo, tem alguma coisa assim meio. Tudo brilhava assim, tudo brilhava. Era assim uma luz. Quando eu entrei aqui dentro, a luz estava aqui dentro, que eu olhei para ele e eu vi o brilho nos olhos dele. Eu vi a luz nos olhos dele. E do mesmo jeito ele viu a luz nos meus olhos. E aí, eu não vim. Aí sim, aí na hora que eu saí, aí ele falou assim, tu vem amanhã pra gente conversar? Aí eu falei, não sei. Porque eu pensava no Ernesto, né? Mas na situação que eu tava, a Sara Jane não tinha como eu continuar naquela vida, né? Por causa da Sara, pequena. O pai dela não tava nem aí pra ela. E aí, quando foi no outro dia, aí eu só sei que eu vim numa manhã, ele tava aqui. E aí ele ficou feliz, né? Porque eu voltei, né, pra conversar com ele. Aí eu me lembro, é gravado na minha memória, tá tudo na minha memória. Aí, né, eu peguei. Aí quando eu cheguei aqui, ele falou assim, tu faz o almoço. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer uma macarronada. Aí assim, ó. Eu peguei e fiz a macarronada toda feliz pra ver se ele gostava, sabe? Na minha macarronada. Aí ele foi comprar um refrigerante.
Aí eu peguei e coloquei numa coisa assim, amacarronada, né? Da cor de cristal, né? Assim. Aí na hora que ele se serviu, né? Eu coloquei um pouquinho no meu prato, que eu não como muito. Eu olhei assim pra cara dele, aí eu vi assim que ele engolindo com refrigerante. Aí eu falei, tá gostoso? Ele disse, tá uma delícia. Tá muito bom. Eu falei, isso ele tá falando pra me agradar. Na hora que eu fui provar, meu Deus do céu, não... Tava insosso. Aí eu fui e falei assim, nossa, mas tá sem sal. Ele disse, não, mas tá gostoso. É lógico que ele não ia falar que tava sem sal pra não me deixar triste, né? Aí eu peguei e voltei, né? Mas aí eu não transei com ele, nós só conversamos. E daí passou um pequeno período assim, porque foi no tempo que eu conheci, né, a Francinete, né, que aí o Ernesto já tinha comprado aquela casinha que eu... Tá entendendo? Que eu engravidei do Carlos Daniel, né? O Alexandre já tinha falecido, eu engravidei do Carlos Daniel. Eu não conheci ele, já me envolvi com ele assim imediatamente, tipo, colocando o chifre no Ernesto. Não foi não. Né? E aí, depois que... Aí eu não vim mais. Tá entendendo? Eu não vim conversar com ele. E aí foi quando eu conheci a Francinete, né? E aí, assim, o Carlos Daniel já tinha nascido, a gente já tinha morado no outro canto, no outro lugar também, né? Aí depois que o Ernesto comprou aquela casinha, sabe? Aí ele se aprofundou muito na bebida. Ele já, assim, porque quando eu tava grávida do Alexandre, ele chegava bêbado, ele achava que o Alexandre era filho de outro homem que falava pra ele que eu colocava chifre nele. Quando ele chegava assim, ó, eu tava ali arrumando as coisas no armário que ele tinha comprado, ele me chutava pelas costas, ele me agredia pelas costas, grávida do Alexandre. Tá entendendo? Teve uma vez que eu peguei eu peguei e segurei nos ovos dele. Pra ele não me agredir mais, grávida do Alexandre. Tá entendendo? Eu falei, tu nunca mais fica me chutando, me agredindo, tu não tá vendo que eu tô grávida? Tá entendendo? Porque era assim, ele bebia, ele ficava agressivo. Ele não... A bebida ele não podia beber, que ele ficava agressivo. O Carlos Daniel também não pode beber. O Carlos Daniel, que nem o pai dele, ele não tem o organismo dele não suporta a bebida. Mas o Carlos Daniel não fica agressivo, o Carlos Daniel fica assim, sabe? Ele não tem o controle na memória dele. E assim. E aí, sim, deixa eu voltar lá na casinha. O Ernesto arrumou uma panela grande e encheu de terra. Aí 2 ferrinhos colocava como para agasalhar a panela. Mas não tinha comida para cozinhar. Ele conseguia álcool e deixava lá. Aí não tinha nem café nem açúcar, nem toda vez tinha. Mas quando tinha arroz. E eu pegava, colocava o álcool ensopando a terra e tocava fogo. E eu colocava o caneco para cozinhar o arroz só com sal. Para me comer tipo mingau. Caldo de arroz, mingau de arroz só com sal. Para poder ter leite no peito, para Sara Júnior mamar. Mas aí, como eu conhecia as pessoas lá, né? E era assim, sabe? Por isso que eles aqui odeiam as pessoas do Jardim Santana. Tá entendendo? Por causa disso, porque acham que me ajudaram. Ajudaram a Sara também. Um pouquinho que podia ajudar. Tá entendendo? E aí foi quando eu conheci a Francinete que eu fiquei chateada, porque de noite eu tive que sair com o Carlos Daniel. Eu não me lembro se eu estava de resguardo, mas ele estava recém-nascido. Eu fiquei ali na rua porque ele queria me matar sabe, ele me chamando de nome, sabe? E aí eu fiquei com medo. Porque, tipo assim,
Eu criada na mata, né? Vim para Rondônia sem conhecer ninguém, sem saber a origem que eu vim, sem saber quem seriam as minhas famílias, minha gente, meu pessoal.